Olá! Mais uma vez temos um convidado especialíssimo e estamos fechando a série de 10 vídeos em comemoração aos 10 anos da RPA. 10 grandes personalidades, 10 anos, 10 encontros, e a gente fecha com chave de ouro. Isso mesmo, gente, fechamos com chave de ouro. Ele que é doutor em comunicação, jornalista, psicanalista, professor universitário, ele é multi e tem uma profundidade em tudo que faz. Mas a gente vai entender como é que ele consegue fazer tantas coisas e a visão dele sobre comunicação já já, logo depois da vinheta. Estamos de volta com ele, que, como eu disse para vocês, que faz muitas coisas, mas com muita profundidade. Ele sabe tudo de comunicação. É com muita alegria, uma honra imensa que eu recebo esse fechamento e comemoração dos 10 anos da RPA Experience, Pedro Procópio, grande amigo e professor universitário. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer muito grande poder estar aqui com você, né? Uma figura humana incrível, né? Profissional dedicada, super bem relacionada e com um sorriso, né? Sempre presente aí no rosto e que, sem dúvida alguma, agrega muito para todo mundo que está ali pertinho de você, Verônica. Então, é realmente com muita honra, né, que eu venho aqui falar um pouquinho desses 10 anos da RPA. Ô, querido, saiba que a recíproca é verdadeira. Gente, esse bate-papo, para fechar esses 10 anos, essa série de vídeos, é realmente muito especial para mim. Procópio é um grande profissional e professor, ele gosta de compartilhar. Por isso, eu já vou começar perguntando, Procópio, diz para a gente como foi que a comunicação entrou na tua vida, tua trajetória profissional, para que os nossos inscritos entendam como a comunicação te envolveu e te envolve até hoje. A comunicação entrou muito cedo na minha vida. Na realidade, eu tive o privilégio de ter pais que sempre me apoiaram muito na educação, né, mesmo que não tenham, né, tido o privilégio, né, de chegar ao ensino superior, sempre me deixaram muito à vontade em relação às escolhas. E lá na adolescência, né, meu pai até, de algum modo, comentava um pouco os amigos que tinham filhos na área de direito e que já estavam, né, se projetando em carreiras na área jurídica, de forma geral, na magistratura, mas, né, eu sempre acredito que foi muito idealista, talvez, e sempre via, né, o direito com algumas reservas, pelo fato de a gente, infelizmente, assistir na nossa sociedade a algumas injustiças, né? E eu acreditava que o jornalismo era uma forma de expor essas chagas, era uma forma de, de algum modo, conseguir, de fato, fazer justiça. Então, muito idealista, ainda muito jovem, lá pelos 17 anos, né, eu, claro, tinha algumas dúvidas, né, entre que carreira abraçar, e é interessante que havia múltiplas ideias, né, até mesmo a área de saúde, né, eu sempre, né, tive muito cuidado com as pessoas, né, sempre busquei acolher e eu ficava imaginando o que é que eu podia fazer para acolher da melhor forma e cheguei muito tempo a sonhar com a fisioterapia, por acreditar que estaria ali, né, prestando cuidados de forma muito próxima, mas o jornalismo, a comunicação terminou falando mais alto. Então, eu fui aprovado, tive a felicidade de ser aprovado no primeiro vestibular, e comecei a cursar, né, jornalismo na Católica, na Universidade Católica de Pernambuco, em 97, ainda muito jovem. Comecei também um estágio muito jovem, né, já no ano seguinte, em 98, mas não era um estágio diretamente na área de jornalismo, e sim na companhia aérea. Veja aqui que coisa meio fora do padrão, né? E aí eu fui fazer esse estágio, né, na companhia aérea. Desde muito pequenininho eu era apaixonado por idiomas, então muito pequenininho ainda eu comecei a estudar inglês, né, com todo o apoio da minha família, e passei a dominar a língua, né? E surgiu uma oportunidade, né, já no ano de 99, eu terminei sendo contratado para trabalhar, né, como atendente de check-in no aeroporto, né, do Recife. E tem um amigo muito querido também, né, da época de faculdade, somos muito próximos até hoje,
ele sempre falava comigo sobre a diplomacia, era um grande sonho da vida dele ser diplomata, e é muito impressionante como ele conseguiu isso, né? E ele me convidou, você fala inglês bem, vamos dar aula de inglês, você vai ter uma vida um pouco mais tranquila aqui no aeroporto, noite, madrugada, sábado, domingo, feriado. E aí eu não sabia se eu tinha essa potencialidade. E no ano 2000 eu comecei a dar aula de inglês, né? E realmente me apaixonei pela educação, né? E Marcílio foi seguir a carreira diplomática, né? Foi vice-cônsul do Brasil em Barcelona, até hoje somos muito amigos, né? E eu fui pelo caminho da comunicação, mas né, passei a trilhar o caminho da comunicação muito mais, né, por um viés acadêmico. Então, eu fui da primeira turma de jornalismo cultural, né, da especialização em jornalismo e crítica cultural da Universidade Federal de Pernambuco, e aí, assim que concluí, né, a especialização, eu tive o privilégio, né, de começar a dar aula na minha área de comunicação. Então, eu dei aula de relação publicitária por muito tempo, né? Tive a honra também de ser liderado, né, pela minha querida amiga jornalista Cláudia Sancil, né, que depois de algum tempo, né, foi ser reitora lá do Instituto Federal de Pernambuco, do IFPE, e me lembro como se fosse hoje, Verônica, eu falo isso não com arrogância, não com presunção, muito pelo contrário, e sim como um olhar de gratidão, né, que é a memória do coração. Eu lembro como se fosse hoje, né, eu chegando para a entrevista, ainda dava aulas de inglês, né, em cursinhos de idiomas, e sonhava em ter uma projeção na carreira, em poder abraçar mais de perto a minha área de formação, que era a comunicação, por mais que amasse inglês e amo a língua, até hoje dou aulas também, né, de inglês instrumental em nível superior. E aí, no dia da entrevista, eu fiz, professora Cláudia, por favor, a senhora me fala onde é a biblioteca aqui da faculdade, porque eu queria ir lá conhecer os livros, conhecer, né, os conteúdos. Ela fez, olha, se eu tinha alguma dúvida, né, se a vaga era de Procópio, como ela foi a pessoa que começou a me chamar mais pelo sobrenome, aquilo dali, né, acabou no momento que aquele então jovem, né, de 24 anos, quando eu comecei as aulas de ensino superior, se eu tinha alguma dúvida ali, eu percebi que a vaga era dele, porque ele estava muito comprometido, compromissado. Então, eu batalhei muito, sabe, Verônica? O mestrado em comunicação da UFPE sempre foi bastante concorrido, e aí, claro que foi doloroso, né? O primeiro ano em que eu tentei o exame e não fui aprovado, o segundo também não. Comecei a fazer aulas como aluno especial, e hoje é motivo de orgulho para mim, né, falar que essa resiliência me fez, né, seguir aquele sonho, seguir aquele projeto de vida. E na minha quarta tentativa eu fui aprovado no mestrado. Fiz um estudo, né? Fiz um estudo que abarcava um pouco, né, do jornalismo e publicidade ao mesmo tempo, né? Porque eu fui buscar compreender, né, como a cidade de Caruaru se transformou na marca capital do forró, né? E aí havia uma coisa híbrida, né? Então, tanto o jornalismo, as matérias de Chico José, que eu tive a honra de entrevistar para o meu mestrado, assim como as ações, né, da própria prefeitura da cidade, se de alguma forma estavam juntas ali transformando a imagem do município para o país inteiro e claro, né, terminaram mexendo com a economia da cidade, projetando a imagem positiva, a imagem agradável. E aí é muito interessante que eu consegui concluir o mestrado um pouquinho antes de 2 anos, né? E aí já estava sonhando com o doutorado, né? E foi muito agradável, né? Hoje eu estou no segundo pós-doutorado e uma pessoa, né, pela qual eu me apaixonei, né, no melhor dos sentidos acadêmicos e como ser humano, que é a Cristina Teixeira, né, que foi a minha primeira orientadora. E aí eu estava fazendo a seleção do doutorado e ela fez, olha, se a gente, né, tinha alguma dúvida lá atrás, né, hoje você não é apenas conhecido como reconhecido, né? Então, eu consegui, né, concluir o mestrado com conceitos muito positivos, fui representante lá da minha turminha do mestrado e ingressei no doutorado logo na sequência, né? E fui falar de política, de economia, de imagem do Brasil no exterior, né, por meio do jornal britânico The Economist, e saí um pouquinho, né, desse âmbito, né, mais regional, mais local de Caruaru, e fui entender a imagem do Brasil no exterior por meio das matérias veiculadas pelo The Economist. E daí para frente, eu fui me apaixonando por outros universos também. Há mais de 10 anos, né, passei a dar aula em cursos da área de saúde,
Mais recentemente, comecei a dar aula também no curso de medicina. E aí a gente se pergunta, mas o que é que um jornalista, né, doutor em comunicação, está fazendo lá em medicina, por exemplo? E não só medicina, né? Eu terminei, né, começando a dar aula em fisioterapia, em nutrição, também em farmácia, enfim, enfermagem. O que é que eu estou fazendo nessas áreas, né? Eu passei a perceber, né, que a comunicação é um vetor muito importante de orientação para a população em termos de saúde pública. E aí eu, lá em medicina, em física e nos demais cursos, eu oriento os estudantes a como trabalharem com a mídia, como trabalharem com a imprensa, como projetarem informações para a população de uma forma clara, objetiva, sem uma linguagem tão técnico-científica. Claro, esse tipo de comunicação faz com que Dona Mariazinha, seu Joãozinho, né, que são pessoas que não tiveram o privilégio que nós tivemos de ir à universidade, ter uma escolaridade, acessarem informações, compreenderem, né, como se prevenir de doenças e, claro, ter uma melhor qualidade de vida. E, além disso, né, eu tenho o privilégio também de falar um pouco da relação, né, do profissional de saúde com o paciente na hora do atendimento, né, a forma de comunicar, né, tanto de forma verbal como não verbal, e venho mergulhando aí na humanização em saúde. Mais recentemente, com a minha querida professora Cristina Teixeira, eu tive o privilégio de aprovar um outro projeto para esse segundo pós-doutorado, que hoje, né, visa a compreender como a comunicação pode ser um vetor de acolhimento a pacientes terminais, né? Então, é Nossa, um pouquinho da trajetória. Gente, já fica o convite aqui, já vou fazer o convite assim, né, no ar, para ele voltar, para falar sobre esse estudo, porque realmente é algo delicado, é algo fundamental, e que alguém que se preocupa com essa visão realmente é alguém extraordinário. Ele vai voltar para a próxima série de vídeos, que vocês vão saber já já, e ele também, mas ele já volta, já fica o convite, porque realmente vai ser um estudo sensacional. E Fico aí, muito honrado, muito feliz, né, com o convite e, claro, já tá aceito, né? Mais que um convite, né? É uma intimação no melhor dos sentidos, né? Porque a gente, está no gratidão, de ar, hein? fato, pode parecer meio clichê, né? Mas a gratidão é a memória do coração, né? É assim que eu vejo Verdade. você, é assim que eu vejo, né, os momentos que eu tive o privilégio de conviver contigo, né? E acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Na vida acadêmica é sempre esse sorriso, né? Sempre essa delicadeza, né? Sempre essa figura humana, né? Que agrega muito ao lado profissional, né? Isso é muito especial. Gente, daria para a gente, enfim, gravar aqui uns 10 encontros, só a gente falando, né, das trocas que a gente sempre teve. Procopio, tantas experiências, né, uma bagagem tão ampla. Como você vê as transformações nos últimos 10 anos, né, nesse caminhar que a RPA comemora 10 anos, na sua visão, o que mudou na comunicação? Quais as transformações e o impacto para a sociedade? Perfeito, Verônica. É muito importante isso que você coloca. E eu vou, talvez, citar alguns nomes de autores, não quero tornar esse bate-papo uma coisa de sala de aula, livresca, mas termina sendo importante mesmo trazer isso. Então, nos últimos 10 anos, a gente percebe que o consumidor, por exemplo, tanto o consumidor da notícia, no caso do jornalismo, da informação, quanto o consumidor, no sentido mercadológico, ele passa a ser uma espécie de prosumer, né? O que seria esse prosumer? É um sujeito cada vez mais proativo, questionador, e, além de questionador, um sujeito que passa a ter acesso a canais muito objetivos de reclamação. Então, enquanto consumidor de notícia, eu percebo que o leitor, né, do blog, que o leitor do jornal tradicional, né, que o ouvinte, né, de um podcast ou de uma emissora de rádio, ele passa a ter um olhar mais crítico. Ele passa a dizer, puxa vida, mas essa matéria tem alguma coisa que não condiz com a realidade. Eu vou reclamar, eu vou externar o meu sentimento. Aí ele chega lá na internet, ele chega na fanpage, ele chega lá, né, no fórum, ele realmente questiona, ele realmente se coloca. E aí, fazendo um contraponto, até metade dos anos 90, o espaço que essa pessoa tinha era o espaço da carta ao leitor, de repente ligar para a redação, né, e aguardar, de alguma forma, a boa vontade, a sensibilidade de um editor para colocar, para externar aquele sentimento dele, o que nem sempre ocorria, né, pela questão da imagem que o veículo buscava preservar. Então, esse é um ponto assim muito crucial. E do ponto de vista mercadológico, a gente vê, por exemplo, uma fundação como
no Instituto Acatu de Consumo Consciente, páginas bem incisivas como TripAdvisor, Reclame Aqui, e até mesmo, né, um canal extremamente enfático, tem até um nome, não é palavrão, claro, por isso que eu vou citar aqui, mas que é um nome, no mínimo, contundente, né, Canal do Otário, né, que faz aí uma viagem, né, por marcas, por empresas, e coloca de forma muito incisiva mesmo a revolta, né, enfim, né, lá do youtuber, em relação ao comportamento de determinadas marcas, de determinadas empresas. Então, eu vejo, né, nos últimos 10 anos, uma autonomia cada vez maior. E tem um fato bem curioso, eu acho que historinha sempre é muito interessante, né? Eu falo muito de oratória com meus estudantes, e eu costumo dizer que a historinha é um antídoto contra o marasmo, contra, né, alguma coisa que está meio sem graça, ali que está ficando cansativa. Então, eu vou contar uma historinha. Eu aprendi a gostar de sushi com meus estudantes, né? Então, isso é curioso, né? Eu nunca tinha provado sushi, mais ou menos, sei lá, quase 10 anos atrás, né? A gente tinha um sushi muito interessante perto de uma instituição em que eu trabalhava, e aí os meninos chegaram na aula sorrindo, tal, brincando. Eu disse, o que foi? Mas pessoal, a gente estava lá no sushi e estavam fazendo corpo mole, não queriam trocar as peças, e a gente viu que a peça não estava legal, e aí a gente chamou o garçom, não deu muita atenção, aí de repente, né, vou usar o nome de Joãozinho, o Joãozinho pegou o smartphone dele, né, começou a fotografar, chamou o gerente, fez, e aí? O senhor quer que eu coloque agora nos grupos do WhatsApp ou o senhor realmente vai trocar? Ele, não, o que é isso, pessoal? Vamos trocar agora, né? E é isso que hoje é algo muito comum, né? Eu estou falando da época em que o WhatsApp começou a ganhar forma, começou a ser essa arma mesmo para o consumidor. Então, essa historinha acho que é bem representativa, né, do que a comunicação, né, foi capaz, né, de fazer em termos de prosumo. E aí, né, mania de professor, né, não poderia deixar de citar pelo menos dois nomes bem legais para quem tiver curiosidade de mergulhar mais nesse universo. O primeiro desses nomes é Pierre Levy, né, com Y no final. Pierre Levy tem uma obra clássica, Cybercultura, alguns chamam de cibercultura também, em que ele começa a mostrar um pouco dessa nova realidade em que a nossa cultura não é apenas a cultura que está ali no mundo físico, na sociedade, no dia a dia, mas ela está também dentro do universo da internet. A gente passa a experienciar a nossa vida num formato digital, né? Físico e também digital. E outro autor incrível é Manuel Castells, né? Que ele traz uma obra chamada Sociedade em Rede, e que da mesma forma que Levi, mas com uma abordagem bem sociológica também, ele está demonstrando que a gente vive a sociedade da informação. Então, daqui a algumas gerações, quando as pessoas forem estudar esse começo do século XXI, vão dizer, né, o meu avô, né, ele viveu lá na sociedade da informação, né, ele foi, né, aquela pessoa que começou a usar smartphone, tinha um aparelhinho lá, smartphone, que as pessoas falavam em tempo real, né, com pessoas em qualquer parte do planeta, sabe? Então, é um pouco isso que a gente percebe, né, da última década para cá, Verônica. Perfeito. E que estamos todos conectados, né? Acho que a Sim. historinha retrata muito bem isso. Ok, Procopo. Então, esse passeio extremamente profundo e, ao mesmo tempo, abrangente, né? Do que foram esses últimos 10 anos, na sua visão, na visão de Pedro Procópio, doutor em comunicação, né? Já no segundo pós-doutorado. O que vem por aí? O que os nossos inscritos, aqueles que nos assistem, gestores, empreendedores, né, líderes, podem esperar, na sua visão, nos próximos 10 anos em termos de comunicação? Perfeito, Verônica, é uma pergunta assim muito, muito importante, né? Naturalmente, não é um exercício de futurologia, né, claro, mas sim uma análise. Não é uma ciência exata, né, como a matemática, mas uma ciência, acima de tudo, humana, né? E o comportamento humano, a meu ver, é o ponto crucial para que a gente possa chegar a parâmetros, né, razoáveis dessa próxima década. Então, o que eu percebo é um indivíduo, um prosumer, né, um consumidor proativo, né, cada vez mais consciente, né, tanto das notícias que chegam até ele, quanto dos produtos e serviços que chegam até ele. Então, eu costumo dizer, né, que não dá mais para a gente dividir o mundo como até o final dos anos 80, começo dos anos 90, entre
comunistas e capitalistas. Não dá mais para ver essa divisão. A gente tem, né, um planeta, no nosso planeta, na verdade, a gente tem talvez, né, sei lá, 2, 3 países que vivem ainda mais fechados ao capitalismo, né? Por causa da Coreia do Norte, evidentemente. Cuba já vem se abrindo há algum tempo, e a própria Albânia, né? Então, não dá mais para a gente dividir o mundo entre capitalistas e comunistas. Porém, né, há algum tempo a gente passa a dividir o nosso consumidor em duas categorias, né? De um lado, a gente tem o hiperconsumista, do outro lado, a gente tem o consumidor consciente. Então, vamos entender bem direitinho, né, de uma forma didática, mania de professor, mais uma vez, né, Verônica? O que seria isso? Então, esse hiperconsumista, ele é aquele sujeito que muitas vezes não está muito preocupado, né, com o que aquela marca entrega em termos sociais, ambientais. Ele quer realmente consumir aquela marca e muitas vezes projetar uma imagem para o mundo de uma pessoa que tem recurso financeiro. Ele está muito preocupado com o status, com a imagem que aquela marca passa para as pessoas. Então, ele vai querer consumir o relógio mais caro que ele puder, dirigir o veículo mais sofisticado que ele puder. Ele não está muito preocupado com um olhar de coletividade. E é muito interessante que essa categoria, né, cada vez mais passa a ser questionada de modo muito enfático por aqueles que a gente chama de consumidores conscientes, que vem numa crescente. Então, o que é o consumo consciente? O consumo consciente e o consumidor consciente, por sua vez, é aquele que, acima de tudo, antes de comprar a marca A ou a marca B, ele passa a avaliar, puxa vida, mas o que é que essa marca entrega para o coletivo? Essa marca ela tem um trabalho ambiental interessante, ela tem uma pegada social muito coerente, ela, de algum modo, é, ajuda, né, a população do entorno da fábrica, ela tem um papel de inclusão social. Eu vou optar por essa marca B e não pela marca A. Então, o consumo consciente vai muito nessa vertente, e isso o Kotler já apontava lá em Marketing 3.0, né? Então, o consumo cada vez mais voltado para um olhar de conscientização, e hoje a gente já está na obra Marketing 5.0, né? Mas isso não seria mais caro? Será que o consumidor está disposto a pagar? Olha, depende muito, né? Por quê? Porque a gente vive também a chamada sociedade da abundância. O que seria isso? Se eu quiser um calçado, eu tenho N marcas para consumir. Se eu quiser até mesmo um componente tecnológico de alta complexidade, como um notebook, um tablet, seja lá o que for, eu tenho igualmente N marcas. E aí as marcas hoje não competem mais por características simplesmente de ordem técnica. Elas passam a competir dentro da imagem que elas projetam para o consumidor e para a sociedade. Então, se a minha marca, né, além de entregar elementos de ordem técnica de forma muito positiva, e além disso ela trabalha uma imagem de integridade, de respeito ao meio ambiente, de respeito à sociedade, essa marca ela se projeta, ela sai na frente. E muitas vezes por um valor muito compatível àquela marca que não entrega nada disso. Então, minha amiga Verônica, é isso que a gente percebe para os próximos 10 anos. Né? Sem dúvida, um consumidor muito mais consciente, um consumidor que questiona, um consumidor que realmente quer consumir, né, marcas que, de algum modo, entreguem não só para ele aquele produto de desejo, mas que levem também para a sociedade, de forma geral, uma entrega positiva. Só para ilustrar, eu queria pedir a permissão para você de contar mais uma historinha, esse antídoto, né, contra o marasmo, contra, né, uma conversa que pode ficar um pouquinho cansativa. Eu estava em sala de aula nesse momento, eu estava trabalhando marketing para uma turma muito querida, e havia uma estudante que já era mamãe. Ela fez: é isso mesmo, professor, é bem interessante o que a gente está falando, eu quero contar uma história para o senhor e para a turma. Eu fiz: vamos lá, pode ficar à vontade, vamos conhecer essa história. E aí eu não esqueço, né, dessa historinha, porque foi realmente muito marcante. Ela estava com a filha dela de 9 anos, de repente isso poderia ser, né, o seu filhão quando era pequenininho, ou as minhas também, ou o filho, a filhinha de quem está nos vendo agora. E ela fez, eu estava lá no setor de hortifruti, e a menininha fez: mamãe, que absurdo, a torneira está vazando ali, isso é ruim para o planeta. E a mãe falou que estava lá tão concentrada na escolha dos tomates, né, e das frutas, etc., que ela nem deu muita atenção.
E aí, na saída, no check-out, né, a menininha viu lá um sujeito que estava de gravata e na cabecinha dela fez, deve ser o chefe, né? E aí foi lá e fez, moço, ó, tá vazando lá a torneirinha da fruta, da verdura. Ele, que bonitinha, o tio vai consertar. Verônica, na semana seguinte, a garotinha estava lá com a mãe, né, repondo a compra da semana, e aí a torneirinha estava do mesmo jeito. Ela fez, mamãe, olha que absurdo, a torneira continua vazando. Era bom que eu colocasse no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? Então, esse é o protótipo, né, no melhor dos sentidos, né, dos próximos anos, né? Talvez seja um pouquinho diferente, né, da realidade dos nossos pais, né? Talvez seja um pouquinho diferente de outras realidades ou não, né? Mas é seguramente esse o comportamento que as organizações devem encarar, né? Ou seja, é um ciclo que começa pela integridade da organização. Essa integridade cria uma imagem positiva. Essa imagem positiva transforma a identidade da organização em algo que traz conforto, que traz confiança, credibilidade para o consumidor. E que gera negócios. Caríssimos, caríssimas, como eu disse para vocês, papo profundo e abrangente. Procópio, eu sempre digo aqui que tempo bom dura pouco, a gente chega ao final do nosso bate-papo. Muito obrigada, a gente realmente fecha com chave de ouro. Os seus contatos vão ficar aqui na descrição do vídeo. Gente, Procópio é extremamente acessível, para tirar dúvida, professor, né? Então, gosto de compartilhar, de orientar, de esclarecer. Querido, muito obrigada. Eu fico emocionada de fechar com você esse ciclo de encontros, 10 encontros com 10 personalidades, 10 anos da RPA. Muito O obrigada. privilégio é todo meu, Verônica. Sempre às ordens. Um forte abraço. Eu fico muito, muito lisonjeado que venham muito mais pela frente. É um trabalho sério, comprometido e de resultado. Obrigado. Muito obrigada. E você, se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Divulgue esse vídeo e tantos outros que estão aqui na nossa série e marque lá o sininho para que todas as vezes que a gente tem um vídeo novo, um encontro com uma personalidade como essa, você possa ser notificado, notificada. Tchau, tchau. Até a próxima.